de troca de óleo do motor e do filtro de óleo pode ser estendido para 375 horas de trabalho. Faça a troca do óleo com o motor ainda quente. Isto facilitará o escoamento do óleo a ser trocado. Para trocar o óleo do motor, remova o plugue da mangueira de dreno e prenda a mesma dentro de um container de descarte apropriado. Após, abra o dreno do óleo e deixe-o escoar por completo. Enquanto o óleo escoa, faça a troca do filtro de óleo do motor. Após, feche o dreno da mangueira de dreno e plugue-a novamente no suporte. Acrescente óleo de motor John Deere pelo bocal de enchimento. Faça o motor funcionar por alguns instantes e verifique se não há vazamentos no filtro ou na mangueira de dreno. Desligue o motor e, após 5 minutos, verifique o nível do óleo do motor. Adicione óleo se necessário. Importante: consulte o seu fornecedor de combustível quanto ao percentual de enxofre contido no mesmo. Se o percentual de enxofre contido no combustível for superior a 0,5%, o período de troca do óleo do motor deve ser reduzido pela metade. Troque o filtro de óleo do motor. Durante a troca de óleo do motor, enquanto o óleo do motor é drenado, faça a substituição do filtro de óleo do motor. Para isso, use uma chave para desaparafusar a tampa do filtro e aguarde 30 segundos para permitir a drenagem do alojamento do filtro. Remova o conjunto e desencaixe o elemento filtrante da tampa, substituindo-o. Após, encaixe o novo filtro na tampa, limpe o compartimento e insira o conjunto no mesmo. Finalizando, aperte a tampa com um torque máximo de 47 Nm. Atenção! As máquinas com número de chassi compreendidas entre NW3510T060001 até NW3510W060036 são equipadas com um filtro de óleo auxiliar bypass, o qual deve ser substituído depois das primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 500 horas quando utilizado óleo 15W40 ou 750 horas quando utilizado o óleo John Deere Plus 50. Limpeza do respiro do cárter. Remova e limpe a mangueira do respiro do cárter a cada 250 horas de trabalho. Verificações e troca do óleo e do filtro do óleo do sistema hidráulico. Verifique o nível do óleo do sistema hidráulico. Verifique o nível do óleo pelo visor a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Quando o óleo estiver frio, o nível deve estar no meio do visor superior do tanque. Faça isto em local plano e limpo, com o elevador em posição elevada e o cortador de pontas totalmente para baixo. Adição de óleo do sistema hidráulico. Acrescente óleo 15W40 John Deere quando a colhedora estiver abastecida com esse óleo no sistema hidráulico, ou óleo Rando HDZ68 quando o nível estiver abaixo do visor inferior do tanque. Para isso, remova a tampa protetora e limpe a conexão na parte de trás do tanque. Fixe a conexão da mangueira da bomba manual na conexão do tanque. Remova a tampa de ventilação e bombeie o óleo no tanque até o nível atingir o meio do visor superior. Após,
Recoloque a tampa de ventilação, desconecte a mangueira da bomba manual e recoloque a capa de proteção na conexão do tanque. Troca do óleo do sistema hidráulico. Troque o óleo do sistema hidráulico a cada 1.500 horas. Para fazer a troca do óleo do sistema hidráulico, siga as seguintes instruções. Remova a tampa de ventilação e a tampa de drenagem na parte inferior traseira do tanque e deixe escoar todo o óleo. Sempre que trocar o óleo do sistema hidráulico, troque também os filtros. Após o processo de drenagem, remova a tampa de acesso e limpe a superfície interna do tanque. Recoloque novamente a tampa, apertando os parafusos com um torque de 35 Nm. Recoloque a tampa de ventilação e a tampa de drenagem, apertando-a com um torque de 35 Nm. Adicione óleo 15W40 John Deere quando a colhedora tiver esse óleo no sistema hidráulico, ou rando HDZ68 pela conexão de adição do tanque, conforme as orientações anteriores, até o mesmo atingir o nível. Sangre o sistema hidráulico ao dar a partida no motor por 10 segundos. Se o motor ligar antes de 10 segundos, desligue a chave de ignição e tente novamente. Dê a partida no motor e faça-o funcionar por aproximadamente 5 segundos. Após, desligue o motor e verifique o nível e possíveis vazamentos. Troca dos filtros de óleo do sistema hidráulico. Faça a troca dos filtros de óleo do sistema hidráulico depois das primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 1.500 horas de trabalho ou sempre que trocar o óleo do sistema hidráulico. Retire a tampa de ventilação do tanque. Limpe a tampa dos elementos filtrantes e as áreas próximas. Afrouxe os parafusos da tampa dos filtros e remova-a com cuidado para não danificar a vedação e evitando a entrada de sujeira. Retire os conjuntos dos filtros e recoloque novamente a tampa para evitar a entrada de sujeira. Remova a porca, a arruela e a mola da ponta da haste do elemento filtrante e retire o filtro, limpando o ímã e inspecionando as vedações. Instale o novo filtro na haste do elemento e recoloque a mola, a arruela e a porca, apertando-a até a mesma atingir o final da rosca. Remova novamente a tampa e recoloque os conjuntos filtrantes no suporte do tanque. Instale o anel de vedação e a tampa dos elementos filtrantes e aperte os parafusos com um torque de 35 Nm. Use somente filtros originais John Deere. Verificações e troca do líquido de arrefecimento e válvula termostática. Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Verifique o nível do líquido de arrefecimento a partir do visor de nível a cada 10 horas ou diariamente. O nível deverá estar entre as marcas de máximo e mínimo do visor. Se necessário, acrescente líquido de arrefecimento Coolguard no tanque de expansão. Quando utilizar líquido de arrefecimento Coolguard concentrado, deve-se utilizar uma mistura de 50% de água limpa e 50% de líquido de arrefecimento. Troque o líquido de arrefecimento.
troque o líquido de arrefecimento a cada 3.000 horas de trabalho. Para trocar o líquido de arrefecimento, após desligar o motor e esperar alguns minutos até que o mesmo esfrie, libere a pressão do sistema, girando lentamente a tampa do radiador até o primeiro batente. Após, retire-a completamente. Posicione um recipiente abaixo dos pontos de dreno para recolher o líquido. Após, abra o dreno do bloco do motor, localizado acima da polia do virabrequim, deixando escoar todo o líquido. Verifique possíveis rachaduras nas mangueiras e eventuais obstruções e sujeira no radiador, limpando e substituindo se necessário. Quando o sistema de arrefecimento estiver completamente vazio, reaperte os bujões do dreno. Após, reabasteça o sistema com uma solução de limpeza. Faça funcionar o motor até que o mesmo alcance a temperatura de trabalho. Após, pare o motor, aguarde que o líquido de arrefecimento esfrie e torne a esvaziar o sistema. Realize novamente esta operação de limpeza utilizando água limpa. Após, reabasteça lentamente o sistema com líquido de arrefecimento Coolguard pré-diluído John Deere. Caso utilizar refrigerante Coolguard concentrado, utilize-o com uma mistura de 50% de água limpa e 50% de líquido de arrefecimento. A capacidade do sistema de arrefecimento das colhedoras 3510 John Deere é de 62,5 litros. Depois de abastecer o sistema, faça o motor funcionar e deixe que o líquido passe por todo o sistema. A seguir, verifique o nível do líquido de arrefecimento no visor de nível. Mantenha o radiador sempre bem limpo. Limpe as aletas do radiador cuidadosamente, retirando todos os resíduos de sujidade. Substituição da válvula termostática. Substitua a válvula termostática sempre que efetuar a limpeza no sistema de arrefecimento. Retire os parafusos de fixação e retire o termostato. Retire a junta usada e os resíduos das vedações. Instale a nova válvula, a nova junta de vedação e recoloque os parafusos, apertando-os com um torque de 20 Nm. Para maiores informações, consulte o manual de operação ou procure seu concessionário John Deere. Limpeza da tela rotativa e radiadores. Limpe cuidadosamente a tela rotativa 4 vezes ao dia usando ar comprimido. Se lavar a mesma, deixe-a secar completamente antes de iniciar a operação. Para isso, desligue o motor e retire a chave de ignição. Solte a trava e gire a tela rotativa através da alça, aplicando ar comprimido de dentro para fora sobre a tela e os filtros. Utilize uma escova para auxiliar na limpeza. Preste atenção e tome cuidado para não danificar as aletas. Drenagem e troca do pré-filtro e filtro final de combustível. Drenagem do pré-filtro e filtro final de combustível. Drene a água e sedimentos do pré-filtro e filtro final de combustível a cada 10 horas de trabalho ou diariamente. Desconecte o sensor de água no combustível. Abra o bujão de dreno do pré-filtro. Deixe a água ou sedimentos escoarem até que comece a sair combustível completamente limpo. Após,
feche o bujão de dreno do pré-filtro. Depois disto, abra o bujão de dreno do filtro final e deixe a água ou sedimentos escoarem até que comece a sair combustível limpo. Após, feche o bujão de dreno do filtro final. Conecte novamente o sensor de água no combustível. Após, sangre o sistema até retirar o ar do mesmo. Troca do filtro final de combustível. Troque o filtro final de combustível após as primeiras 100 horas de trabalho e após a cada 250 horas de trabalho. Usando uma ferramenta especial, afrouxe e retire o filtro velho. Após, limpe o suporte de fixação. Utilizando um copo de abastecimento, preencha lentamente o filtro novo com óleo diesel. Lubrifique a extremidade de vedação do filtro e instale-o no suporte de fixação. Após, aperte-o com mais meia volta. Troca do pré-filtro de combustível. Troque o pré-filtro de combustível após as 100 primeiras horas de trabalho e após a cada 250 horas. Afrouxe o pré-filtro e retire-o do suporte de fixação. Utilizando um copo de abastecimento, preencha lentamente o pré-filtro novo com combustível. Lubrifique a extremidade de vedação do filtro novo e instale-o no suporte de fixação até o retentor do filtro encostar completamente no suporte, apertando-o com mais meia volta. Após, sangre o sistema até que comece a escoar combustível pelo mesmo. Drenagem e manutenção do tanque de combustível. Drene a água e sedimentos do tanque de combustível e efetue uma limpeza completa do sistema a cada 500 horas de trabalho, quando o tanque estiver quase vazio. Para efetuar a drenagem, feche a válvula de alimentação de combustível e remova a tampa e o bujão de drenagem. Remova o filtro de abastecimento e a tampa lateral de acesso ao tanque de combustível e limpe o mesmo com óleo diesel limpo, descartando as impurezas em um recipiente adequado. Quando o tanque estiver limpo, desconecte a linha de combustível e a tampa da linha. Remova a válvula de corte da linha de combustível e o filtro de sucção. Limpe o filtro de abastecimento e o filtro de sucção com solvente e instale-os novamente. Reinstale a válvula de corte, conecte a linha de combustível, feche o bujão de dreno. Encha o tanque com o combustível recomendado, procurando mantê-lo sempre cheio para reduzir o índice de condensação. Efetue a sangria completa do sistema antes de tentar dar a partida. Sangria do sistema de combustível. Para fazer a sangria do sistema, afrouxe a linha de alimentação de combustível de alta pressão número 1 e bombeie a bomba de transferência manual até ocorrer um fluxo contínuo de combustível livre de bolhas de ar na linha de alimentação. Reaperte-a com um torque de 24 Nm. Repita o mesmo procedimento com a linha de alimentação de combustível de alta pressão número 2 e tente dar a partida no motor. Se o mesmo não funcionar, afrouxe também a conexão do limitador de fluxo da linha número 6 e torne a bombear a bomba de transferência manual
até ocorrer um fluxo contínuo e livre de bolhas de ar na linha. Após, reaperte o parafuso da conexão do limitador de fluxo da linha número 6 com um torque de 24 Nm. Limpeza e substituição do filtro de ar do motor. Limpeza do filtro de ar do motor. Limpe o filtro de ar primário sempre que a luz indicadora de filtro de ar obstruído se acender no painel. Para isso, solte as presilhas e retire cuidadosamente o filtro. Limpe o recipiente do filtro e limpe o filtro batendo-o contra a palma da mão e aplicando ar comprimido de dentro para fora com uma pressão máxima de 2,1 bar. O elemento filtrante primário poderá ser limpo até 6 vezes. Substitua o filtro de ar primário a cada 500 horas de trabalho ou sempre que for encontrado qualquer dano ou rompimento no filtro ou vedações. Nunca tente limpar o filtro de ar secundário. Substitua o filtro de ar secundário sempre que houver indícios de sujidade, ou a cada 1.500 horas de trabalho. Este filtro também deve ser substituído se após a troca do filtro de ar primário, a luz indicadora de obstrução do filtro de ar permanecer acesa. Atenção! Verificar o encaixe perfeito dos filtros. A tampa não deve ser usada para forçar o filtro até o fundo da carcaça. Verificação, limpeza e substituição dos filtros de ar da cabine. Limpe os filtros de ar da cabine a cada 25 horas de trabalho. Substitua os filtros de ar da cabine sempre que estiverem gastos ou danificados. Manutenção do filtro de recirculação. Retire a tampa e remova o filtro de recirculação localizado atrás do assento do operador. Após, limpe-o com ar comprimido ou substitua-o se necessário. Manutenção do filtro de ar fresco. Retire a tampa e remova a porca de retenção. Após, retire o filtro de ar fresco e limpe-o ou substitua-o se necessário. Verificação e troca dos amortecedores do virabrequim. Substitua o amortecedor dianteiro do virabrequim do motor a cada 4.500 horas de trabalho ou 5 anos em seu concessionário John Deere. Verificação e troca do óleo da caixa de 4 furos. Verificação do nível do óleo da caixa de 4 furos. Verifique o nível do óleo da caixa de 4 furos a cada 50 horas de trabalho. Faça isso quando o óleo estiver frio, inspecionando visualmente o indicador. O nível deverá estar na área retangular do visor. Se necessário, remova o bujão de abastecimento e preencha até o mesmo atingir o nível. Troca do óleo da caixa de 4 furos. Troque o óleo da caixa de 4 furos a cada 1.000 horas de trabalho. Antes de efetuar a troca, certifique-se de que o óleo esteja frio. Para isso, retire o bocal de abastecimento e remova a mangueira de drenagem e o bujão de dreno, deixando o óleo escoar em um recipiente adequado. Após, feche o bujão de dreno e fixe novamente a mangueira de drenagem. Adicione óleo 85W140 John Deere até o mesmo atingir o nível adequado. Dê um tempo até o óleo assentar.
Verificação e troca do óleo da redução final. Verificação do nível do óleo da redução final. Verifique o nível do óleo da redução final a cada 50 horas de trabalho. Gire a roda de tal modo que o bujão de dreno fique na posição 6 horas e o indicador top fique voltado para cima. Remova o bujão de nível e verifique se o nível do óleo chega ao furo roscado do bujão. Caso contrário, preencha com óleo Meropa 220 Agma 5 EP. Troca do óleo da redução final. Troque o óleo da redução final a cada 250 horas de trabalho. Gire a roda até que o bujão de dreno fique na parte inferior do cubo e o indicador top voltado para cima. Retire os bujões de nível, abastecimento e dreno e deixe todo o óleo escoar em um recipiente adequado. Após, recoloque o bujão de dreno e abasteça o reservatório com óleo Meropa 220 Agma